Amém? Vamos lá, continuar, não cesse sua festa. Aleluia! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não perdidos, pois nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Estamos de
Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Tu és tão bom para conosco. Tu mostra que Tu és um Deus que nos guarda, que nos protege a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Por isso a nossa alma se alegra. Por isso nós não conseguimos ficar parados. Por isso nós Te louvamos de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor com a maior salva de palmas que você puder. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar nos rendendo completamente diante dEle. Renda-se a Ele completamente. O diabo tentou te parar. Ele tentou fazer você parar. Ele até te derrubou algumas vezes. Mas o Espírito Santo te levantou, te colocou de pé. Não olhe para suas quedas. Olhe sim para todas as vezes em que Ele te colocou no braço e Ele te pôs de pé. Vamos continuar exaltando o nome dEle. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade na terra como no céu, na terra como é no céu, no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vamos aumentar o volume da nossa voz. Diga, deixa o céu descer. Levante as suas mãos e peça. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem, deixa Jesus. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua
teu é a glória pra sempre. Pra sempre, amém. Vamos dizer que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas, aleluia, de ti te pedimos nessa noite, Pai, diga mais, de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, há uma atmosfera de adoração sobre este lugar. Meu Deus, nós te entronizamos, te damos graça, meu Deus. Nós glorificamos a Ti pelo Deus que Tu és, Senhor. E nós queremos, Pai, entregar o nosso melhor a Ti, meu Deus, nessa noite. Então, meu Deus, recebe toda a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor com muita força, com muita alegria. Aleluia, aleluia. Há uma atmosfera neste lugar. Há uma atmosfera. Pode sentar, eu quero falar algo rápido com você aqui. Eu quero orar sobre a sua vida neste momento. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. 14 anos que nós estamos aqui. 14 anos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele tem feito maravilhas sobre as nossas vidas. E isso é motivo da igreja se alegrar. É por isso que nós estamos nessa atmosfera maravilhosa. É por isso que você consegue sentir a presença do Senhor, se assim você se entregar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Quando eu li esse versículo hoje, comecei a ver que nesses 14 anos Deus tem sido fiel com a nossa igreja. Quem é aqui mais antigo, quem é aqui já está desde o começo, consegue ver as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Quem está chegando também, quando você começa a olhar mais atento, quando você começa a olhar mais profundo, você consegue ver que o Senhor, Ele gosta, Ele ama de abençoar uma igreja. Às 20 horas, a gente sentinela de oração, no terceiro piso da nossa igreja. No próximo domingo, no encontro de renovação, teremos o culto da família. Venha, traga sua família. E agora com a pregação da palavra de Deus e até o próximo domingo. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor para você que chegou depois da nossa abertura. Gostaria que você ficasse bem calmo aí no seu assento, pegasse a sua Bíblia. Nós temos muita coisa para conversar, né? Eu tenho muita coisa para conversar. Muita gente está querendo saber como foi a viagem, o que tem de novo, o que não tem. E temos muita coisa, sim, para compartilhar com vocês. Muita. E ao longo do tempo a gente vai conversando, a gente vai falando. Tá bom? Mas eu quero saber, antes de tudo, quem está pela primeira vez aqui conosco. Hoje você chegou no melhor dia que você tinha para chegar. Que foi o dia de festa, o dia de bênção. E nós temos aqui pessoas pela primeira vez. Balança sua mão assim. Nós temos o nosso querido ali que está pela primeira vez. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Sinta-se abraçado por todos nós, tá bom? Em falar nisso, depois eu quero lhe dar um abraço, e os irmãos aqui também. Mais alguém pela primeira vez hoje? Amém. Algum aniversariante da semana? Wilkin? É hoje, Wilkin? Wilkin hoje, seu Solon também aniversariou essa semana, dia 13. Quem mais? Ah, irmã Fátima, está bem aqui. Amém, também, todo mundo ficando mais novo, né? Graças a Deus. Vamos orar pelos aniversariantes. Vamos, fique de pé, por favor, irmã Fátima, seu Solon, Wilkin. Vamos orar por eles. Mais alguém? Bem, vamos orar e abençoá-los. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a vida dos aniversariantes da semana, o nosso irmão Wilkin, que nós tanto amamos e desejamos que venha uma nova fase de crescimento, de conquista sobre a vida dele, assim como a vida do seu Solon, que o Senhor traga muita saúde, muitas forças para ele continuar a caminhada, que ele seja muito útil na tua presença, que o Senhor abençoe a nossa irmã Fátima, que ela consiga cada vez mais crescer na presença do Senhor, rumo a ser também muito útil no reino de Deus. Nós assim abençoamos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Palmas para os aniversariantes. Glória a Deus. Aleluia. Então, a gente vai conversando. E ao longo dos próximos cultos de hoje, dos próximos cultos, eu vou também contando um pouco da nossa história, da nossa missão. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu entrar aqui na palavra, tudo que a gente viveu no ano passado, você multiplica por 3. Tudo que vivemos no ano passado, você multiplica no mínimo por 3. Porque realmente não deu para a gente passar tudo, internet ruim, condições bem precárias de comunicação, mas foi algo assim surreal. Passamos coisas que só realmente quem tem amor a vidas tem coragem de passar. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Nós não queremos glória de ninguém. Mas a gente passa pelas situações para aprender e para compartilhar. Nós passamos
situações extremas. Eu brincando com o pastor Kleber, eu dizia assim, olha, eu acho que nós fomos colocados num reality show. Aquele reality show chamado No Limite. Porque estão testando a nossa capacidade em todos os requisitos. Fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, tudo. Até emagreci quase 5 quilos. Foi assim algo surreal. Tinha horas que eu dizia assim, meu Deus, isso é loucura. Isso é loucura que nós estamos fazendo. Eu olhava para ele assim, nós somos loucos. Nós estamos aqui perdidos no meio da savana. Porque realmente agora nós conhecemos a África mesmo. Porque não tinha saído da beira, né? Região metropolitana, Libeira, Dondo. Eu não tinha saído dali. O máximo que eu fui em Amatanda. É como se, comparando aqui com Fortaleza, é como se a gente tivesse andado só dentro de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú. No máximo em Amatanda, no máximo chegou em Baturité. Agora não, agora a gente foi para dentro da savana africana. É como se a gente tivesse ido de Fortaleza a Juazeiro do Norte, a Crato. Então, foi uma coisa assim que eu não estava nem preparado para passar aquilo ali, para ser bem sincero para vocês. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ser detidos pela polícia. Nós ficamos presos por quase meia hora. É porque não deu para falar, não dava para passar tudo. E eu também não ia falar, porque vocês podiam ficar preocupados. Mas nós chegamos a ficar presos por meia hora. Presos pela polícia de fronteira. Né? Depois eu conto o motivo. Não foi nada de errado que a gente fez. Mas foi só loucura mesmo. Então, assim, para cumprir a missão, realmente, a gente teve que fazer loucura. Mas, graças a Deus, né, passamos por tudo e o Senhor nos ajudou. E tudo serve de aprendizado. Tudo serve para amadurecer a nossa fé. Tudo serve, todas as lutas que nós passamos, servem para nos fazer mais fortes. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer cada vez mais. E esse foi o maior dos aprendizados. É que o Senhor permite que a gente passe por lutas, não para a gente reclamar, murmurar, olhar para trás, desistir, ir embora. Até porque teve uma hora que a gente olhou para o outro e disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? É pior do que um reality show. Porque o reality show tem um botão de desistência. Você vai lá e aperta o botão e vai-se embora. E lá não tinha esse botão de desistir. Lá não tinha como desistir. Ou você ia, ou não ia. Não tinha como desistir. Não é? E foi aí o grande aprendizado nosso. Que quando Deus nos chama e nos coloca numa missão, nós não temos a opção de desistir. A opção de desistir, Deus não te dá. A opção de desistir, quem traz é Satanás. Satanás é o único que traz o botão de desistir. O botão de desistir pertence a ele. O Senhor não cria oportunidades para que nós venhamos a desistir. Pelo contrário, nas dificuldades, o Senhor renova as nossas forças para a gente continuar. E isso foi o grande aprendizado. E nesses 14 anos, a minha mensagem hoje, o tema da minha mensagem é renovando o nosso chamado e missão como igreja. Porque nós precisamos renovar o nosso chamado e a nossa missão como igreja. O Senhor nos deu um chamado e uma missão. Essa simples, humilde, pequena igreja que nós somos, menos que um grão de areia, fisicamente falando, né, humanamente falando, mas o Senhor deu para nós um chamado e uma missão. E nesse chamado e nessa missão, nós não temos o botão de desistir. Nós temos que ir em frente. E eu quero recordar com vocês hoje um pouco desse chamado e dessa missão que nós temos.
Eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 4, só para embasar aqui essa minha reflexão. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 7 em diante, o 7 ao 16. O Espírito Santo fala conosco agora, abre o entendimento, abre o coração, abre os olhos espirituais. Queremos agora ouvir, entender e aprender mais da tua palavra, em nome de Jesus. Do Efésios 4, 7 em diante, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Você recebeu um dom de Deus. Eu recebi um dom de Deus. Você recebeu dons do Senhor. Ninguém vem para cá se não for escolhido pelo Senhor. Ninguém vem para cá se Ele não chamar e não der uma missão e ao mesmo tempo der um dom para você. Você tem dons do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão, você recebeu dons do Senhor. Está aqui, olha. Ele deu dons. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Quem é? Ele mesmo. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga eu sou corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Irmãos, nessa celebração de 14 anos, tem um significado muito forte para nós. Esses 14 anos de caminhada, de fé, de serviço da nossa igreja, é um tempo de nós refletirmos sobre o caminho que percorremos, sobre os desafios que já enfrentamos e, acima de tudo, sobre a nossa missão e o nosso chamado neste negócio chamado corpo de Cristo. E aí eu começo com algumas perguntas. O que Deus deseja para nós hoje? Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Você já parou para identificar qual é o seu chamado no corpo, no reino? Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão e como nós vamos fazer para cumprir essa missão de forma fiel? Para sermos fiéis, para cumprir a missão com fidelidade. Você já descobriu qual é a sua missão? Eu quero que você relembre hoje, que você vá buscar lá na sua memória e lembre-se qual é o seu chamado e qual é a sua missão como corpo, ou como parte desse corpo, nesta data desses 14 anos. Eu quero começar a minha reflexão falando sobre uma diferença. Antes da gente pensar em missão, pensar em chamado, eu preciso entender que há uma diferença entre estar na igreja e ser parte da igreja. Vou repetir para ficar bem gravado na sua mente. Antes de nós entendermos o que é chamado e o que é missão, nós precisamos primeiro entender o que é
estar na igreja e ser igreja, e ser parte da igreja. Há uma grande diferença. Vamos lá, primeiro, o que significa estar na igreja? Estar na igreja fala apenas sobre uma presença física e social. Estar na igreja fala de uma pessoa que pode frequentar cultos, participar de eventos, reuniões, sem, entretanto, estar participando da realidade transformadora da comunidade da fé, da comunidade cristã. O estar na igreja tem algumas características. Vamos ver. Primeiro, estar na igreja, uma das características de estar na igreja é a participação superficial. Quando a gente apenas está na igreja, a gente tem uma participação superficial. Estar na igreja significa estar presente, mas não necessariamente engajado. Alguém pode até frequentar cultos, eventos da igreja, mas sua vida pode não refletir o compromisso com a fé. Porque fé requer compromisso. Fé requer compromisso. É por isso que nós estamos falando esse mês todo em aliança, em igreja que vive em aliança. Toda aliança requer um compromisso. Quando você é casado, quando você vive com alguém, mesmo que você não tenha recebido a bênção do casamento, mas se você vive com alguém, se um homem e uma mulher, quando eles têm relacionamento sexual, conjunção carnal, eles fazem um negócio chamado aliança. Porque o casamento, gente, o casamento não é a festa, não é o anel no dedo. O casamento, a aliança do casamento não é nem você receber uma bênção, simplesmente. O casamento é aliança. E aliança fala de compromisso. Não existe aliança sem compromisso. Toda aliança requer um compromisso. E ser igreja, uma das diferenças entre estar na igreja e ser igreja é que estar na igreja a gente não tem compromisso. E quando a gente é igreja, a gente tem compromisso com o corpo de Cristo. Há um compromisso. Há algo que nos prende, que nos faz a nossa própria consciência entender que eu tenho um compromisso com aquela outra pessoa, com o corpo em geral, com a minha igreja. Então eu não posso fugir desse compromisso. É a mesma sensação que você que é casado, você tem ou você sente quando você sai para trabalhar e quando no final do dia você volta para casa. Por que você volta para casa? Porque você tem um compromisso com quem ficou lá naquela casa, com quem mora com você naquela casa. Não é assim? Se não fosse assim, a gente dormia na casa de um, dormia na casa do outro, ia para casa quando queria. Não é por quê? Porque nós temos uma sensação de compromisso. E viver por fé é da mesma forma. É quando eu tenho um compromisso com o corpo. Segunda característica de quem apenas está na igreja: religiosidade sem relacionamento. Muitas vezes nós podemos nos prender a rituais, tradições, programações, mas sem relacionamento profundo com Deus e com o próximo. Estar na igreja pode se tornar um hábito ou até uma obrigação. Eu tenho o hábito de ir para o culto. Ou então eu me sinto obrigado de ir para o culto porque eu me batizei, sou membro da igreja, então eu me sinto obrigado, eu tenho que ir, porque senão se eu não for, já sabe. Mas não é para ser nem por obrigação, não é para ser nem por hábito. É para ser porque eu tenho uma expressão viva de fé e de amor. Porque eu tenho dentro de mim fé e amor, que são as minhas duas pernas que me fazem andar na minha caminhada com Cristo. Fé e amor. Nós vivemos por fé e com amor. Fé e amor. Quando a gente falha em uma dessas pernas, a gente se torna manco. E o manco não consegue chegar em muito longe.
As duas pernas que nós temos, uma delas é a fé, outra é o amor. Que as duas caminhando junto fazem o quê? Um equilíbrio na nossa caminhada de fé. Eu já fui de igrejas que só vive fé. Fé, 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 fé. É muita fé, muita fé, muita fé. Conquista isso, conquista aquilo, conquista carro, conquista casa, conquista dinheiro, mas não tem amor. Ninguém se conhece, ninguém se respeita, ninguém se ama, ninguém se perdoa, não quer nem saber se o outro estiver morrendo, passa por cima. Não tem amor. E já tem casos que é só amor, 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 e não vive fé. Aí vive cheio de amor, mas vive uma vida miserável, derrotada, não conquista nada, envergonha o nome de Jesus. Por isso que a fé e o amor nos leva a um equilíbrio, a caminhar para o céu com equilíbrio. E estar na igreja nos leva apenas a ter uma vida de religiosidade sem relacionamento. Inclusive, foi uma das maiores lutas que nós tivemos lá na África. Foi ensinar para eles que relacionamento vale mais do que programação. Foi a palavra, eu acho que eu mais falei. Eu me cansei de falar. Porque lá também, que é coisa do ser humano, lá também se valoriza muito a programação. Se valoriza muito o roteiro. As coisas que tem para fazer, mas às vezes esquece que as pessoas estão acima das coisas. Que antes de eu valorizar as coisas, eu tenho que valorizar as pessoas. Porque muitas das vezes, lá, assim como aqui, o ser humano acha que Deus se agrada só do meu sacrifício. Deus se agrada só se eu passar a noite toda orando. Deus se agrada só se eu subir o monte. Deus se agrada se eu der dízimo, se eu der oferta. Deus se agrada se eu orar muito. Deus se agrada se eu ler a Bíblia toda. Deus se agrada se eu sentir muita dor, se eu fizer muito sacrifício, se eu cantar muito, se eu fizer isso muito. Pastor, e Deus não se agrada disso? Se agrada. Mas primeiro, de Deus se agradar de todos os rituais que eu possa fazer, Deus quer se agradar do meu relacionamento com o meu próximo. Amém? Não adianta eu orar, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você fazer 3 dias, 7 dias, 40 dias, 50 dias de jejum, de campanha, 7 segunda-feira da prosperidade, sei quantas quarta-feira, sexta-feira da libertação. Não adianta você cantar não sei quantas músicas, pregar, não adianta você tocar bem, não adianta você fazer uma programação maravilhosa, se o seu coração não ama o seu irmão, se o seu coração não se relaciona bem com o seu próximo. Tudo isso vai por terra. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas Deus, Ele diz assim, olha, estou cansado dos vossos sacrifícios. Estou cansado das vossas luas cheias, das vossas orações, dos vossos rituais. Eu quero para mim um coração puro, que me adore de fato, de verdade. Eu quero um coração que ama. Eu quero um coração que valoriza as vidas, as almas. Eu não quero um povo que faz só ritual. E foi uma das coisas que nós mais ensinamos. Foi que é bom ritual, é bom dançar, é bom cantar a noite toda, é bom, legal, amém. Mas nada disso adianta se você não tiver um coração cheio de amor pelo seu próximo. Porque quando você pega o evangelho, você não vai ver Jesus fazendo culto. Você não vai ver Jesus fazendo a programação sem primeiro amar as pessoas. Jesus fazia vigília, Jesus orava, Jesus subia monte. Jesus jejuava. Mas antes dele fazer tudo isso, ele tinha um coração cheio de amor, cheio de perdão. Ele não apedrejou a mulher que estava sendo apedrejada. Ele perdoou ela. Ele não desejou o mal de quem quer que fosse. Até quando chegou a mulher Cirofenícia para ele, que pediu para ele fazer algo, e ele disse que não podia. E ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas.
Nem essa mulher ele negou, até essa mulher ele abençoou. Estar na igreja também pode significar, ou significa, sabe o quê? Foco em si mesmo. Quando eu apenas estou na igreja, eu estou focado em mim mesmo. Quando a pessoa está apenas na igreja, ela tem um foco em si mesma. Observe. Uma pessoa que apenas está na igreja, é uma pessoa que chega na igreja, ela chega simplesmente, a ênfase é nela. O que é que eu ganho? O que é que eu tenho? Eu quero reconhecimento. Eu quero que seja do jeito que eu gosto. Eu quero que seja assim. Desse jeito eu não concordo. Desse jeito não dá certo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Sempre é o eu, sempre é o eu. Sempre é o seu ego que está ali falando, que está presente. O foco é em si mesmo. Quando eu apenas sou parte da igreja, eu estou sempre preocupado com o meu bem-estar. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, tem que estar tudo certo, eu tenho que ser o centro das atenções. Quando eu sou igreja, quando eu estou na igreja, eu não me preocupo com quem está ao meu redor. Não interessa quem está ao meu redor, se está bem, se está mal. O importante é que eu esteja bem. O importante é que eu esteja bem. Se tiver alguém chorando, sofrendo, não estou nem aí, não me interesso. Se tiver alguém precisando da minha ajuda e eu tenho um talento, um dom para servir, não me interessa, porque o foco sempre será eu. Assim age uma pessoa que apenas está na igreja. O foco é sempre em cima de si. Só penso em mim, o meu bem-estar, em que posso ganhar, quais são os meus benefícios. Os pastores são os meus empregados, os meus servos. Problema quando eu tiver, pastor, resolve o meu problema. Mas quando eu estou bem, não me chame para nada, porque eu não sou útil em nada. Isso é quando a gente está apenas estar na igreja. A gente não é igreja. Quando a gente está mal, socorro, me ajuda, resolva meus problemas. Mas quando eu estou bem, não me ofereço para ajudar os problemas de ninguém. Essa é a diferença. Mas o que significa ser igreja? Será que o Senhor quer apenas que a gente esteja na igreja? Claro que não. Ele quer que a gente seja igreja. Eu não posso falar de ser igreja sem me lembrar da igreja primitiva. Lembra aquele texto lá de Atos capítulo 2? Lembra? Vamos relembrar? O Atos capítulo 2, o versículo 42 em diante. Aí nós temos o maior exemplo de como ser igreja. Atos 2, 42. Fala como viviam os convertidos, né? Os primeiros convertidos. Atos 2, 42 diz assim, olha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse era o modelo da igreja. Esse é o modelo ainda de uma igreja que quer ser igreja e não apenas estar na igreja. E o nosso chamado, e o seu chamado, nós temos um chamado e uma missão. O seu chamado é ser igreja, não apenas estar na igreja. É fazer parte do corpo. Sabe, como outro dia eu estava pregando aqui, quando a gente faz parte do corpo, a gente sente tudo que o corpo sente. Quando o corpo entra uma... flerpa, né? Hã? Flerpazinha
de pau ou um caquinho de vidro que entra. Já entrou um caquinho de vidro no seu dedo? Já entrou um pedacinho de ferro, uma flerpazinha de pau? E quando entra no corpo, todo o corpo sente. Sente ou não sente? Um simples cortezinho que você tem no dedo atrapalha todo o funcionamento do corpo, é ou não é? Parece que só bate naquele lugar onde está ferido. Parece que aquele lugar ali, a pessoa olha assim, mas rapaz, eu tenho tanto dedo, só esse dedo aqui, só bate nesse dedo que está machucado. E todo o corpo sente. Você vê que o nosso corpo, ele é tão, por isso que Paulo usa essa linguagem do corpo como a igreja, porque ele tem um sistema de defesa. Você vê que a febre, o que é a febre? A febre é um sistema de alerta quando o corpo está com algum problema. Não é? Tanto que quando você sente alguma coisa que vai para o médico pergunta o que é a primeira coisa? Você teve febre? Por que o médico pergunta que você teve febre? Porque a febre é o alerta de que alguma coisa está errada com o corpo. Daí o médico começa a medir. Não, você não teve febre, então não é algo de preocupar. Mas se teve febre, é porque Deus, quando cria o nosso corpo, Ele coloca um sistema de alerta, de defesa. E aí qualquer variação que o nosso organismo tem, a febre chega. Pronto, chegou com febre, pronto, você já fica preocupado. Quando seu filho está com febre, você já fica preocupado, porque não é normal. É alguma coisa que entrou no corpo, que não é parte do corpo, e que o corpo está avisando que ali tem uma coisa estranha. Então, ser igreja é justamente isso. É quando eu faço parte realmente do corpo e sinto a dor do corpo. Eu sinto as dores, mas também sinto as alegrias, mas também quando o corpo está se satisfazendo com alguma coisa, com uma comida boa, todo mundo está alegre. Quando você está comendo aquela comida gostosa que você se delicia, imagina aí, todo dia eu pensava numa farofa de cuscuz. Todo dia eu pensava numa tapiocazinha quentinha, num carioquinha quentinho, aquele que a gente bota a manteiga e derrete a manteiga. Ai, meu Deus. E não tinha. Ainda bem que eu levei um pacote de café. E o pastor Kleber levou outro. E um café a gente conseguiu tomar. Até o penúltimo dia a gente conseguiu tomar café. Encontramos lá na casa um pé de cidreira. O pastor Kleber veio com uma folhinha e disse, que folhinha cheirosa. Aí eu disse, deixa eu ver. Quando eu cheirei, eu vi, aí veio na memória. É cidreira! Glória a Deus! Porque não tinha mais aquele pé de capim-santo, que do ano passado não tinha mais. Tinha umas plantinhas lá da dona, lá da casa, e a gente encontrou essa cidreira pronto. Aí a gente deixava o café para de manhã e a cidreira para de tardezinha. Então foi chá de cidreira até não querer mais. Na verdade eram 3 líquidos, 4 líquidos, né? Fora a água era 3 líquidos. O cafezinho de manhã, a cidreira 5 da tarde e a Coca-Cola de noite. Eu nunca tomei tanto Coca-Cola. Se tirar meu sangue a metade é Coca-Cola. Porque era a única coisa que tinha. Que a Coca-Cola é Coca-Cola em todo lugar do mundo. Não muda, é incrível. Na África do Sul, Coca-Cola. Em Maputo, Coca-Cola. Tudo é Coca-Cola e o mesmo sabor não muda. É incrível, é uma coisa assim, incrível. E aí era a única coisa que tinha. Tinha umas Fanta lá, mas a gente olhou, essa Fanta é frevo. Quando a gente tomou, essa Fanta é frevo. Porque não tinha nada de Fanta. A Coca-Cola era a única que salvava. Então ficou lá um monte de vasilha de Coca-Cola, porque não tinha como. A janta era Coca-Cola com pipoca, Coca-Cola com bolacha, Coca-Cola com biscoito, Coca-Cola com milho. Apareciam uns milho lá verde, e Coca-Cola com milho verde. E aí era variando o cardápio todo dia. E tome Coca-Cola. E almoçava e pronto. Mas voltando aqui para o nosso tema, o ser igreja. Sabe, o ser igreja, querido, os primeiros cristãos, quando a gente leu aqui esse texto, eles não eram apenas frequentadores de um espaço sagrado. Que bonito, né? Frequentadores de um espaço sagrado. Eles não eram frequentadores de um espaço sagrado.
eles viviam realmente uma realidade transformadora. Eles faziam parte do dia a dia daquela comunidade. A verdadeira igreja é um corpo vivo, pulsante, composto. A igreja é um organismo vivo, pulsante e composto. Nós somos compostos. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja não, porque eu sou igreja onde eu for. Mentira. Eu sou igreja em casa. Mentira. Não tem respaldo bíblico. Ninguém é igreja sozinho. Sozinho nós somos parte da igreja. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. Porque a igreja é um organismo vivo e composto. Igreja é um ser composto. Ela não pode se dividir. Jesus falou, onde houverem dois ou... Jesus não disse, onde tiver uma pessoa, essa pessoa é igreja, não. Onde houverem dois ou três, o meu nome, eu estarei ali no meio dele. Pastor, isso não significa que eu não posso buscar a Deus só? Sim, claro. Buscar a Deus só todo mundo pode e deve. Mas igreja, nós somos quando somos juntos. Quando estamos em forma de aglomeração. Somos um ser composto. E quais são as características de ser igreja, pastor? Vamos lá. Primeiro, uma igreja vive em comunhão. Repita comigo, vive em comunhão. São relacionamentos autênticos, significativos. Não é apenas sobre estar junto em um lugar, mas sobre verdadeiramente estar conectados em espírito e em verdade. Não é por rituais, é por estarmos conectados uns aos outros. Não é ritual que nos autentica, é conexão que nos autentica em Cristo Jesus. Segundo, igrejas se dedicam ao ensino. Observe que aqui eles viviam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o quê? Ensinamento. Doutrina é ensinamento. Então, uma igreja, ser igreja é uma pessoa que se dedica ao ensino. Eles buscavam crescer na palavra. Ser igreja é estar comprometido com o aprendizado. E com o aprendizado e com a aplicação daquilo que se aprende, né? Falando de quê? Bíblia em nossa vida diária. Por exemplo, aqui nós temos um culto que nós chamamos de escola de discípulos, que é às terças-feiras, 20h. A escola de discípulos vai continuar. Amém? Não vai parar, vai continuar. É o nosso culto de estudo bíblico, de aprendizado. A gente vem para cá, cada terça-feira tem um tema, e a gente aprende muito. Cada terça a gente aprende um pouquinho. Às vezes você até já sabe daquilo ali, mas você refresca a memória. É coisa que você já viu há muito tempo, mas você aprende de novo e aprende para ensinar. Então não falte terça-feira. Olhe para o seu irmão e diga, quero te ver terça-feira aqui. Aleluia. Não apenas ouvindo, mas praticando também, não é? Aí nós temos as células, que na célula a gente vai para praticar. Hoje você aprende. Na célula a gente vai praticar. A gente vai debater, a gente vai compartilhar, a gente vai dar nossa opinião, a gente vai ouvir a opinião do outro, a gente vai compartilhar. Na célula não tem pregação, já prestou atenção? Que na célula não se prega a palavra, na célula a gente compartilha. Aquilo que você está aprendendo hoje, você vai compartilhar na sua célula. E o outro compartilha com você, você compartilha com ele, e todos aprendem. Isso é igreja. É dedicação ao ensino, é perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma igreja sem ensino não é igreja. É só programação. Se tirarem a Bíblia das igrejas, acabou a igreja. Igreja sem Bíblia não é igreja. Ela pode ter o que tiver, como tem por aí, dança, teatro, show, evento, tem tudo. Pode ter, não tem problema. Se for para a glória de Deus, não tem problema. Agora, ela não pode deixar de ter a Bíblia. Porque se ela deixar de ter Bíblia, ou se a igreja deixar de valorizar o ensinamento da Bíblia,
ela deixou de ser igreja, ela deixou de ser igreja, ela vai apenas estar na igreja. Então não desvalorize a palavra de Deus. Além de vir terça-feira, estude a Bíblia. Compre uma Bíblia de estudo. Tire um dia para você ler todo dia aquela Bíblia. Tira um livro da Bíblia para você estudar. Responda para você mesmo, qual livro da Bíblia você está estudando, se eu te perguntar aqui? Se eu descer aqui e perguntar a 5 pessoas, você vai saber me responder? Se eu escolher aqui 5 pessoas e te perguntar, botar o microfone na sua boca, qual é o livro da Bíblia que você está estudando essa semana? Você vai saber me responder? Ou talvez não. Mas talvez a série, me perdoa a sinceridade, mas se eu não falar, você não vai ser abençoado. Mas talvez a série, aquela série que tem não sei quantos episódios, você assistiu todos. Mas talvez aquele seriado que tem lá na Netflix, você assistiu vários. Assistiu e reassistiu, mas não teve nenhuma atitude de pegar um livro da Bíblia para esmiuçar aquele livro, para aprender ele. Para pegar uma Bíblia de estudo e dizer, eu vou aprender sobre esse livro tal, e vou aprender mais profundamente sobre ele. Talvez você acompanhe o Campeonato Brasileiro. Você sabe se o seu time está em primeiro, segundo, terceiro, quantos pontos falta. Tem aquela resenha, né, que o pessoal fala, e aí fala não sei quantos pontos, e fica contando, falta tantas rodadas para o campeonato, se ganhar tantos pontos, vai descer, vai subir, vai para a Libertadores, vai para a Sul-Americana. Talvez você saiba muito bem disso, mas de Bíblia, se perguntar, você não sabe de nada. Aí você responde se você é a igreja ou se você está na igreja. A resposta fica para você. Ser igreja significa participar ativamente do culto e das orações. A adoração e a oração não eram apenas rituais para aquela igreja de Atos. Eram parte essencial da vida deles. Sem oração eles não viviam. Ser igreja envolve um coração que anseia por Deus, que busca a sua presença constantemente, que participa ativamente dos momentos de oração. Você sabia que aqui na igreja nós temos um termômetro? Sabia que nós temos um termômetro aqui? Quem já viu esse termômetro? Quem sabe onde é que está esse termômetro? Pergunta o irmão aí, sabe onde é que está um termômetro aqui da igreja? Tem um termômetro escondido aqui, você sabia onde é que ele está? Onde é que ele está, hein? Ah, se ele está por aí? Tem um termômetro aqui em algum lugar. Ele chama-se sentinela de oração. A oração coletiva é o termômetro de uma igreja. Você quer ver como é que estão as bênçãos dessa igreja? Olha para a oração. É e sempre será o termômetro da igreja, a reunião de oração. E isso não é só problema nosso, não. É de todas as igrejas. Não é para você se acomodar, não, mas infelizmente é de quase todas as igrejas. Se eu anunciasse, eu queria ter dinheiro, mas se eu anunciasse sexta-feira, R$100 para cada um, tinha que fazer 3 sessões aqui. 3 sessões. Entrada limitada, bilhete antecipado. Bastava R$100, só uma verdinha para cada um. Para quem vier orar. Como eu queria ter dinheiro. Se eu tivesse, eu fazia. Vagas limitadas. 300 pessoas por sessão. Uma igreja se mede pela oração. Não é pelos rituais. Não é pelos eventos. Não, tudo isso é legal, é bacana, show de bola. Mas uma igreja se mede pela capacidade de estar orando juntos. Sabe por quê? Porque na oração não tem estrela. Na oração não tem pregador famoso. Na oração não tem ninguém melhor do que ninguém. Na oração não tem destaque. Na oração o destaque são os 2 joelhos ralando no chão. E mesmo que você não possa botar o joelho no chão, mas você está orando, está presente, sentado, de pé, deitado, qualquer jeito, Deus aceita. Mas o destaque na oração não é ninguém, não é nenhum ser humano. O destaque na oração é o choro, é o clamor. É a misericórdia do Senhor quando a gente chora, quando a gente pede. Amém?
E graças a Deus, que desde quando começamos, não paramos e não vamos parar a oração nessa igreja. Foi por conta da oração de vocês que a gente conseguiu atravessar o oceano e voltar, guardado na presença do Senhor. Amém? Sem nenhuma doença, sem nenhum ataque, sem nada. Lá também eles oraram muito, do mesmo jeito, oraram por nós. Oraram por vocês, vocês nem imaginam. Eu preparei um vídeo, mas infelizmente deu problema no computador, não tive como trazer hoje. Vou colocar no grupo. O quanto eles falam de oração, o quanto eles oram, o quanto eles... Esses dias mesmo mandaram para mim 10 minutos de áudio. O Valo me deu 10 minutos de áudio. Onde é que eu vou arranjar tempo para ouvir esses 10 minutos de áudio? Um WhatsApp de 10 minutos, né? Aí eu, Jesus. Aí está esticando muito. 10 minutos, Senhor. Quando eu tive um tempinho, eu botei para ouvir. Era 10 minutos de oração por mim, por vocês. Eles reunidos, orando, clamando ao Senhor. Não deixe o termômetro da sua igreja embaixo. Vamos subir o termômetro. A gente aprendeu isso num treinamento lá na Every Home. Em primeiro lugar, a gente tem que orar. Em primeiro lugar, a gente ora. Depois a gente chama, pede ajuda. Aciona o advogado, vai para a justiça, chama o amigo, chama o vizinho, liga para o pastor, faz qualquer coisa, grita, chora, pede, entra no INSS, faz qualquer coisa, mas em primeiro lugar a gente ora. Se a gente não orar em primeiro lugar, a gente não fez nada. Por último, última característica de ser igreja. Ser igreja são os que praticam o serviço e a generosidade. Observa, quando a gente leu aqui, eles ajudavam os necessitados, se preocupavam com o bem-estar dos outros. A gente precisa ter mais compaixão pelas pessoas, se colocar mais no lugar do outro. Olha, eu vi muito mais fome, muito mais miséria do que eu vi no ano passado. Muita fome, muita miséria. Tinha hora assim que não tinha nem lágrima para chorar, porque você parecia que estava num filme. Pegando aquelas crianças com o bucho, tudo. Você batia assim no bucho do bichinho, tudo oco. Não era de comida. Tudo oco, assim, chega, tinha um oco. Não é que nem o meu, não. Aí fazia assim, parecia um pote. Tempo de estourar. Fome, miséria. Vou colocando aos poucos os vídeos, tem muito material gravado. Tem quase 1000 vídeos, para vocês terem uma ideia. O pastor que estava conosco, o pastor lá de Cobola, o pastor adjunto, revelou algo para nós, que eu fiquei admirado, eu nunca tinha visto. Ele viu eu e o pastor Kleber escovando os dentes. Ele olhou, ele olhava a gente com a escova de dente na mão. Aí, em certo momento, ele olhou para a gente e disse assim, pode comprar uma escova de dente para mim? Eu disse, uma escova de dente? Você não tem escova de dente? Ele disse, não. Como é que você escova os dentes? Com areia. Com cinza. Pega areia grossa, cinza, joga água, cospe. Nem ele, nem a esposa, nem as duas filhinhas pequenas tinha uma escova de dente. E às vezes a gente tem isso e nem valoriza. Ainda reclama. Estava muito frio, muito frio, muito frio, muito frio mesmo. Nunca, nem se compara ao ano passado. E a pastora tinha colocado 2 lençóis para mim. Até foi ruim, porque foi aquele lençol fino, tinha que ser aquela manta. Ainda passei muito frio ainda, mas mesmo assim, ele foi dormir lá na casa com a gente, estava dormindo lá na casa com a gente, e o pobre se tremia de tanto frio. Eu peguei um lençol, entreguei para ele e perguntei, você não tem lençol na sua casa? Ele disse, não. Na minha casa só tem um lençol velho que a minha esposa usa.
Aí eu disse, então, pois toma esse lençol, pode ficar para você, pode levar para sua casa. E aí quando eu fui lá em Cobola, lá em Amatanda, Cobola é um bairro de Amatanda. Eu fiz questão de ir na casa dele, eu disse, só vou embora quando eu for na sua casa. Eu tenho todo o vídeo gravado. Fui na casa dele, você imagina que os animais aqui do Brasil vivem muito melhor do que eles, a condição deles. Não é que eles não querem, mas a condição permite. Muito melhor. De comida, de comer uma vez no dia. Lá eles estão comendo uma vez no dia. Eles não estão mais tomando café da manhã, que lá chama mata-bicho. Não estão mais tomando café da manhã, porque não tem mais. Come-se uma vez no dia e acabou. À noite toma água e espera o almoço do outro dia. Claro que a gente não pode mudar a fome, porque é uma questão espiritual, uma questão política. Talvez você pergunte, mas pastor, tanta miséria assim, sim, tem uma raiz de maldição naquele lugar, mas também vem muito da política. A época de eleição lá agora, em outubro, 9 de outubro, vai ter eleição também para presidente. E lá também tem um partido opressor, que engana as pessoas. E lá o presidente passa 10 anos no poder. 10 anos no poder. E há 10 anos que eles estão sofrendo, sem emprego, sem comida, na miséria, por causa desse presidente opressor. Chegamos lá na Morumbala, avistei de longe, da casa do pastor, avistei uma árvore cheia de menino embaixo. Aí eu olhei, pastor Kleber, vamos naquela árvore ali, que tem um bocado de menino ali embaixo, vamos ver o que era. Cheguei lá, era uma sala de aula. Uma mangueira cheia de crianças sentadas embaixo, um quadro e um professor dando aula. Ali do lado tinha uma escola sem porta, com mais 3 classes de aula lotada. As crianças tudo sentadinhas, comportadas, sem nenhum professor. Somente um professor que estava debaixo da mangueira, para dar aula para aqueles que estavam debaixo da mangueira e para as 3 classes cheias de criança. Perguntei a ele, também tem um vídeo, perguntei a ele, ele disse, não, aí começou a disfarçar, mas eu descobri que os professores estavam 3 meses sem receber salário. Os professores, os médicos, os enfermeiros, há 3 meses sem receber salário. Por isso que não iam trabalhar. Enquanto isso, o governo, com Hilux para cima e para baixo, queimando dinheiro, fazendo campanha, bandeirada, igual aqui no nosso país. Muita coisa semelhante. E o povo vivendo na miséria, e o povo sofrendo, e o povo se acabando de fome. Muito roubo. Sabe por que roubo? Roubo por comida. Só para roubar comida. Quem tem um pouquinho de comida, você não pode nem prosperar. Porque se tiver um pouquinho a mais, o outro vem roubar a comida para matar a sua fome. O roubo não é nem por nada, o roubo é para comer. Não é? Eu estou falando isso porque aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos era uma igreja que praticava o amor, o serviço, a generosidade. E nós que somos igrejas também não podemos perder essa generosidade. Amém? E como deixar de ser, como deixar de estar na igreja para ser igreja, pastor? Pastor, eu sinto que eu não sou igreja ainda, eu não estou conectado, eu não sou parte desse organismo, eu quero me aprofundar mais. Como que eu faço, pastor? Vou te dar um passo a passo rapidamente. Primeiro, busque profundidade espiritual. Ninguém pode ser igreja no raso. Você pode ver, tem algum pescador aqui? Tem algum pescador aqui? Cadê os pescadores? Tem um mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Pesca umas piabinhas, né? Ficaram de me levar, vamos ver. Mas você pode ver que os pescadores mesmo, nenhum pescador que é pescador, pesca na beira. Ele tem que entrar. Ele tem que ir lá no fundo. Ele tem que molhar as pernas. É ou não é verdade? Então, querido, do mesmo jeito é ser igreja. Você não pode ser igreja na beirada da coisa. Você tem que se aprofundar. Você tem que ir para o profundo. E para ir no profundo, você tem que investir na sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. Qual investimento você tem feito na sua vida espiritual? Qual?
Bíblia, oração, comunhão com Deus. Qual investimento você tem tido na sua vida espiritual? Qual o profundo que você tem ido? Segundo, envolva-se ativamente com a sua igreja local. Participe dos grupos que tiver. Participe das células, se você puder. Se não puder, também não precisa morrer. Mas participe de alguma coisa. Sirva em algo. Sirva em algo. De repente você trabalha a semana toda, estuda, não pode estar numa célula, mas sirva em algo. Comece servindo em alguma coisa. Nem que seja numa oração, mas você está envolvido. Engaje-se em relacionamentos significativos. Pratique a generosidade e o amor. Seja uma bênção. Não queira só ser abençoado. Seja uma bênção. Sempre. Seja aquela pessoa que é uma bênção. Que abençoa os outros. Que abençoa com palavra, que abençoa com atitude, que abençoa com gesto, que abençoa com desejo no coração. Mesmo que você não tenha dinheiro, mas você pode abençoar uma pessoa com uma palavra. Sabe quando é que a gente abençoa as pessoas? Quando a gente fala bem das pessoas. Uma coisa eu tenho aprendido: não fale mal de ninguém. Vou repetir: não fale mal de ninguém. Às vezes a pessoa pega um hábito de falar mal dos outros. Não fale mal de ninguém, porque aquilo ali você não está sendo bênção para as pessoas. E aquilo ali vai voltar para você. Não fale mal. Se você não quiser falar bem, o certo é falar bem. Mas se você não quiser falar bem, também não fale mal. Nem para a pessoa que você mais confia. Não fale mal de ninguém. Isso é espiritual. Quando você fala mal de alguém, aquela palavra vai e volta para você. Depois você não entende porque as coisas estão tudo ruim. Porque você está mal, você está fraco, está querendo desistir. Porque você não está mais com força. Porque antes você estava falando mal e você vai, lança e a palavra volta. Porque ela não volta vazia, ela volta com a mesma palavra, com a mesma semente que você lançou. Então, cuidado. Demonstre o amor de Cristo com ações concretas. Seja generoso, seja dizimista, fiel, assuma a sua igreja e diga assim: eu sou dizimista dessa igreja. Eu faço parte dessa obra séria. Olha, você pode ter certeza que a obra que nós estamos aqui é uma obra séria. Infelizmente, eu não falo pelos outros, mas infelizmente, eu falo por nós. Mas infelizmente está todo mundo brigando. Quem tem a maior igreja, quem tem o maior templo, quem tem o maior avião, o maior jatinho, quem tem mais a rede social maior. Está todo mundo brigando pelo maior. A maioria esquece que o que vale são as almas. O de mais precioso não é painel de LED, não é templo de luxo. O mais precioso são almas, são vidas sendo ganhas para o reino de Deus. E todo dízimo, toda oferta que nós temos aqui é revertido em trabalho, no trabalho do reino, na sustentação da igreja. Amém? Então seja fiel, seja dizimista em qualquer situação. Está apertado? É aí que você tem que ser dizimista. Está difícil? É aí que você tem que ser dizimista. É nesse momento que você tem que... Sabe, que Deus até permite você passar por situações para que você realmente prove se você realmente é fiel ou não. Porque o dizimista fiel é fiel em toda e qualquer situação. Ele não é fiel só quando está tudo bem, não. Ele é fiel quando as contas estão apertadas. Ele continua sendo fiel. O dizimista fiel tem o seu caderninho de anotar suas receitas, suas vendas, para saber o seu lucro, para poder tirar o dízimo bem direitinho. O dizimista fiel, ele não é uma pessoa desorganizada, não. Ele sabe quanto ele ganha, quanto ela ganha. Ele sabe quanto que tem que dizimar. O dizimista fiel, ele é uma pessoa organizada na sua vida financeira. E por último, permaneça fiel à missão da sua igreja. A sua igreja tem uma missão. Lembre-se de que a igreja existe para glorificar a Deus e para levar o evangelho ao mundo. Contribua com seu tempo, com seus talentos, com seus recursos para a sua igreja. Talvez você diga assim: eu quero que a minha igreja cresça.
Mas você está esquecendo que a igreja é você. Quando você se esquiva, quando você se acovarda, você está simplesmente impedindo a sua igreja de crescer. Se você realmente é igreja. Então se coloque à disposição. Nós queremos avançar e nós vamos avançar. Amém? Só aqui no Brasil tem milhares de pessoas que estão esperando a renovação das nações. Assim como lá na África tem esse monte de igreja agora. E muitas pessoas estão conhecendo Jesus. Assim como as igrejas lá estão crescendo, muita gente. Aqui no Brasil também tem muita gente que ainda vai conhecer Jesus através do nosso trabalho, do trabalho da renovação das nações. Mas você tem que ser parte disso. Mas você tem que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, conta comigo, Jesus. Eu estou dentro, eu sou parte, me molda, me lapida, me transforma. Se for para perder o que eu preciso, se eu tiver de perder alguma coisa, que eu perca, mas que eu esteja pronto para ser usado pelo Senhor nesse reino. Eu quero encerrar refletindo um pouco sobre os nossos 14 anos. E eu quero te fazer algumas perguntas. O que Deus deseja para você nesse momento? Faça uma reflexão. Qual é a sua missão nesses 14 anos? Vira a chave. Vira hoje. Diga hoje para você mesmo, eu quero fazer parte dessa história. Eu quero ser mais útil no reino do Senhor. Eu estou disposto a pagar um preço. Qual é a missão da nossa igreja? Você sabe qual é a missão da igreja? Você sabe? Eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus 28, 18, para a gente encerrar. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Último capítulo de Mateus. Conhecido como a Grande Comissão. Qual a missão da igreja? Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha a missão da igreja, está aqui, ó, vou te explicar. Primeiro, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A primeira parte da missão é o quê? Proclamar a mensagem. Ide. Fala do reino, fala do evangelho. Em nossos 14 anos nós temos visto muitas vidas. Chegamos aqui nesse bairro, não tinha nenhum membro. Quantas vidas já foram alcançadas? Outros que estão em outras igrejas, que já passaram por aqui, que já se alimentaram, que já cresceram, que já estão em outros lugares aí, ó. Tem até pastores que já foram daqui, até bispos que já foram daqui, que estão em outras igrejas, servindo como pastores, como obreiros, como bispo. Que bênção, nesses 14 anos. Não é? Vidas transformadas, alcançadas pela graça de Deus, mas ainda há muitas pessoas que não conhecem a mensagem de Jesus. Nós não podemos parar de falar de Jesus Cristo. Nós somos chamados a continuar proclamando o evangelho com ousadia. Nossa missão é falar do evangelho de Cristo com ousadia. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha vergonha, porque Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, naquele dia eu me envergonharei de vós. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Sabe quando você vai no ônibus? Sabe quando você vai no Uber? Que você sente vontade de falar de Jesus para alguém e você se acovarda? Sabe quando você está... Olha, eu estava vindo Guarulhos, a gente estava em Guarulhos, São Paulo, entrando no avião, na fila do avião. Parece que Deus foi assim tão bom com a gente que até o último segundo Deus usa a gente.
A gente, numa fila do avião, eu aqui, o pastor Kleber aqui na frente, uma moça na frente dele começou a chorar. Aí ele perguntou por que ela estava chorando. Ela falou, não, porque eu moro aqui em São Paulo, mas eu estou indo para Fortaleza porque a minha mãe faleceu. Estou indo para o velório da minha mãe, a minha mãezinha amada. E ela chorava que soluçava. Eu senti que tinha alguma coisa a mais. Eu comecei a puxar conversa com ela. E aí ela disse, minha mãe era evangélica. E minha mãe chorou muito por mim, orou muito por mim para eu ir para a igreja. E eu nunca quis, porque eu sou um bandista. Eu sirvo aos espíritos. Eu notei nela um arrependimento tão grande, por não ter ouvido a voz da mãe dela. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a dizer, olha, eu conheço um pouquinho esses espíritos que você serve. E deixa eu te falar, nenhum deles vale a pena você seguir. Porque existe um espírito que é maior do que todos eles. Chama-se o Espírito de Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo. Para ele, todos vão se dobrar. Todos esses que você serve lá onde você está, tem que se dobrar ao Espírito de Jesus. E eu te digo mais, a tua mãe orou por você, e eu tenho certeza que as orações da sua mãe ainda serão ouvidas por Deus. E você ainda vai encontrar Jesus Cristo. Essa mulher se acabou de chorar. E a fila andando, e a gente entrando no avião, e eu falando de Jesus para ela. Até o último segundo. Estava cansado, estava enfadado, suado, vontade de tomar banho. 2 dias sem tomar banho. Mas naquele momento ali o Senhor me cobrou. Essa é a última. Essa é a última da missão. Se eu me acovardasse, eu acho que toda a missão eu tinha perdido. E aí o que eu aprendi? Que o Senhor conta conosco nos momentos mais inesperados. Mesmo quando a gente não está querendo. Mas o Senhor coloca alguém na nossa frente para a gente falar de Jesus. Não se acovarde. Porque vai chegar pessoas no seu trabalho chorando. Vai chegar pessoas na sua vida reclamando. E quando ela reclamar, quando ela chorar, Deus vai dizer, aí ó, é essa aí que eu estou colocando na tua mão. Não se acovarda. Ser igreja não é para praticar rituais. Ser igreja é para fazer o ID do Senhor. E o ID você não faz só lá na África. Você faz aqui no Bom Sucesso, na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família. Aonde Deus colocar o ID você pode fazer. Segunda missão da igreja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O batismo é um compromisso. Em cada novo crente que batizamos, testemunhamos a transformação que Cristo faz. Precisamos encorajar os novos crentes a dar esse passo importante em sua jornada de fé. Se tem alguém aqui que não é batizado, nós vamos promover batismo ainda esse ano. Se tem alguém que você conhece, que estava na igreja, mas que está enfraquecido, você não pode dormir hoje sem mandar uma mensagem para essa pessoa. Você sabe quem é. Você não pode dormir hoje sem pelo menos mandar uma mensagem para ela e dizer, Jesus te ama, Ele quer você na casa dele, porque você saiu. Às vezes essa pessoa está esperando só uma mensagem sua. E a gente só preocupa em pagar boleto, em fazer compra, só se preocupa em ganhar o nosso dinheiro, em pagar isso, em pagar aquilo. E às vezes uma pessoa está morrendo do nosso lado esperando uma palavra. E às vezes a gente bota para o pastor. Não, é o problema do pastor, não tem nada a ver com isso. E por último, a missão da igreja é ensinar. Não basta trazer pessoas para Cristo, precisamos também ensiná-las a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Lembra que ele disse, olha, ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que é esse ensino? Discipulado, estudo bíblico, vivência da prática da fé. A maioria aqui sabe ler, sabe escrever. Nós temos material aqui, livro de João. Nós temos aqui o Para o Alvo, que é o discipulado da igreja. Nós temos acesso a materiais mais profundos. Nós estamos virando 14 anos e há sobre nós uma cobrança de fazer discípulos. De fazer discípulos. Fique de pé.